Olá, amigo. Ô, Lúcio, beleza? Boa noite, como vai? Graças a Deus, bem, tudo em paz. Seja bem-vindo ao nosso Instagram, à nossa live, nossa casa, né? Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer. Boa noite, Uriel. Você não der boa noite É por boa enquanto, eu tô noite, F. ó. O amigo Leo. Boa noite, todo mundo que está entrando. Pessoal, sejam bem-vindos aí. A gente vai dar início à nossa live dentro de instantes. Amigo, antes de mais nada, antes da gente dar começo, né? Queremos dizer que você é bem-vindo demais aqui, nossa live de hoje, tá? Que você consiga ser instruído, né? Pelos amigos de luz, pelos irmãos que vierem até o nosso encontro. A gente espera que hoje seja uma noite produtiva, de bons estudos, de boas reflexões e que a gente possa finalizar essa live de hoje melhores do que antes, né? Aplicando um pouco mais, conhecendo um pouco mais, fazendo jus a todo esse conhecimento que nós temos aqui, né? Então, só para a gente deixar claro aqui, nós vamos fazer um tempo de meia hora aí de fala fluida do nosso amigo, e aí a partir de 30 minutos a gente vai abrir a caixa de diálogo aqui embaixo, porém ao longo da fala dele, amigos, se vocês quiserem perguntar algo, é só vocês virem aqui no ícone perguntas, e aí se vocês já quiserem colocar, cai aqui para mim, na hora da gente começar a segunda parte, a gente já começa lendo já, ok? Peço que vocês coloquem escrito aqui embaixo se o som tá bom. William, o meu som aí, ele tá bom? Tá ótimo, tá O ótimo. seu som para mim também que O meu tá também. ótimo. Só coloquem aqui embaixo, por favor, pessoal, se o som tá bom, se o meu som e o som dele tão bons. Rosângela, de Feira de Santana, seja bem-vinda. E todos os outros amigos, se vocês puderem colocar aqui embaixo, gente, só para a gente saber se tá ok, porque senão a gente começa e dá alguma falha. A Sandra falou que tá tudo ótimo. Jaqueline também. Então tá bom. Vamos lá dar início, né? Antes de mais nada, vamos fazer a nossa prece para que a gente se conecte aos nossos amigos de luz que vieram até o nosso encontro, instruindo-nos, capacitando-nos com discernimento, bom ânimo, vontade, que a gente possa ser gratos a esse instante que Deus nos deu, tecnologia sendo um meio magnífico de conexão, que a gente possa se conectar não somente aqui agora, mas em espírito, que nós possamos fazer valer a pena todo o conhecimento que nós tivermos aqui, que a gente possa colocar em prática com amor, com querer fazer bem, que nós possamos nos enxergar com um pouco mais de carinho, um pouco mais de benevolência, que a gente possa olhar o nosso irmão também com um pouco mais de carinho para com seus erros, seus acertos, assim como os nossos também, rogando a Deus e aos espíritos de luz que nos intuam o nosso amigo hoje, William, e que nós tenhamos uma noite rica de conhecimentos, trocas de experiências, visões, e que a gente possa sair daqui renovado. Amigo, a palavra é toda sua, sinta-se em casa e daqui a um pouquinho a gente volta a se falar, ok? Maravilha. Bom, boa noite a todos que chegaram aqui para nos acompanhar. É uma alegria poder virtualmente estar aqui nesta casa de patrocínio. Eu já tive patrocínio algumas vezes, não me recordo duas ou três, mas na Casa do Caminho, presencialmente uma. E fiquei encantado com a forma como eles conduzem tudo, o próprio jardim ali no centro do centro, né? Muito bonito e encantador, realmente inspirador. E hoje eu vou trazer aqui um estudo lá do livro Luz Acima, que particularmente é um livro que eu gosto muito. Eu sou um profundo admirador do estilo Humberto de Campos de escrever. Humberto de Campos, para mim, ele é assim, ele tem um estilo bem interessante. Eu não sei se é o meu ou se eu estou dando um retorno, Augusto. O meu som, deixa eu pegar o fone de ouvido aqui, tá só um pouquinho, por favor. Eu acho que eu não sei se é o. É. Eu acho que deve ser o meu, é.
E agora? Como é que tá? Agora melhorou, tá? Agora melhorou. Aí tá ótimo. Beleza. Então, eu queria já explicar que a reflexão de hoje está, de certa forma, toda ela pautada lá no livro Luz Acima, no capítulo 38, intitulado Entre o Bem e o Mal. E eu pretendo, inclusive, se tudo der certo, não sei quando que eu vou acabar, mas realizar todo o estudo desta obra em diversas lives. A gente faz um capítulo hoje, faz um semana que vem, e quem depois tiver interesse de ter acesso a todo esse estudo, eu tenho um canal no YouTube, que é um canal exclusivo para divulgação das minhas lives, alguns trechos de palestras. Eu tenho um estudo do livro O Porquê da Vida, e lá eu vou dedicar uma playlist, já tem, na verdade, exclusiva para Humberto de Campos. Então, eu quero reunir essas reflexões para não ficar aí esparsas nas redes sociais. E esse capítulo, eu achei ele muito interessante, Augusto, eu quis trazê-lo aqui hoje, porque primeiro é um título bem chamativo, né? Entre o bem e o mal. E aí, quando a gente vai percebendo aqui, Humberto de Campos, aqui com o seu nome, Irmão X, divulgar aqui para quem tiver acesso depois aí. Gente, vale a pena, é um livro muito bacana. Ele tem um estilo muito bem humorado de tratar de questões graves, questões importantes. E eu aqui no estudo de hoje. Eu vou ler, não vou ler muito, para não ficar cansativo. Alguns trechos eu não posso simplesmente ignorar. Voltou o retorno, Augusto. Voltou? Deixa eu tirar aqui. Bom, vamos testar aqui, mas eu acredito que sim. Não voltou minha voz, não. Então Tá, beleza, ok. tá ok. Obrigado. Aqui o Humberto Campos começa dizendo o seguinte: o gênio do bem e o gênio do mal aproximaram-se simultaneamente do homem e ocuparam-lhe as antenas receptivas da mente, disputando-lhe a colaboração. Então, aqui, só para a gente imaginar, é como se fosse ali num desenho animado. Você tem um personagem, e de um lado aparece um balãozinho, que seria o anjinho, trazendo boas inspirações para o personagem. Do outro lado, um outro balãozinho, em que a figura simbólica ali do demônio, né, trazendo inspirações negativas, ruins, para aquele mesmo personagem. Então, isso é o que Humberto de Campos nos propõe. E vocês vão perceber que aqui comigo não tem balãozinho, mas tem um mosquito de um tamanho voando, sobrevoando, passando aqui, ele está testando a minha atenção. Mas vamos lá. Às vezes o pessoal pensa assim, nossa, é um espírito, é mosquito mesmo, gente. Ele está indo e voltando aqui. Então, É o espírito. fiquem tranquilos. Então, vamos lá. Empenhado na construção do reino de Deus sobre a terra, o gênio do bem, mais poderoso e mais forte, assoprou-lhe a fronte, desanuviando-a e notificou-lhe através do sem-fio do pensamento. Então, aqui a proposta do anjo do bem, do gênio do bem, que é? É construir o reino do céu sobre a terra. A gente sabe que o reino de Deus está dentro de nós. Mas na medida em que nós nos transformamos, nós colaboramos para que essa construção se dê sobre a terra, no próprio planeta. A gente pode dizer que a transformação do mundo se dá a partir da transformação dos homens, mas ela se torna visível quando nós percebemos menos violência, menos desigualdade, menos injustiças. É pela transformação do homem que se transformam as instituições e aí se transformam também as relações, os países, as nações, enfim. Isso se dá a partir da transformação individual. E aí esse gênio do bem, com essa tarefa, ele vai dizer o seguinte: filho meu, venho abrir-te caminho para a luz eterna. Arrebar-te-ei as sublimes culminâncias. E aí ele vai trazendo aqui algumas propostas. O homem, este personagem simbólico, gente, Humberto de Campos não dá para levar o pé da letra toda hora. Então, assim, Humberto de Campos ele traz muita
em muitos momentos, poesia, mas uma simbologia muito rica. É um contador de parábolas, de contos, e que no final vai trazer ali um ensino moral valiosíssimo. E aqui ele vai trazer, então, que o homem, ouvindo aquelas doces palavras, ficou muito encantado, ficou muito feliz. E o benfeitor, o anjo do bem, passou a relacionar as condições. Porque a gente pensa que construção aqui do reino dos céus sobre a terra vai se dar num passo de mágica, num golpe divino aqui que vai acontecer algo extraordinário e você vai anoitecer mundo de prova e expiação e amanhecer numa outra data, regeneração. E não é assim que funciona. E agora, esse gênio do bem vem trazer aqui algumas condições demonstrando, e aqui eu vejo que essa é uma das dificuldades que muitas pessoas têm de aceitar o espiritismo. Porque Allan Kardec coloca que essa questão de salvação, ela é uma conquista, que o progresso moral é uma construção do indivíduo e não uma concessão divina. Não é Deus que vai me conceder a inteligência. Deus me concede oportunidades para que eu desenvolva a inteligência. Da mesma forma, quando eu peço paciência na prece, Deus não vai falar assim, o William é gente boa demais, porque ele pediu a paciência, eu vou dar a paciência para ele. Gente, se fosse assim, o mundo seria já pacífico, todo mundo tranquilo. Quem nunca pediu paciência, calma, tranquilidade, e meia hora depois perde a paciência, perde a tranquilidade, tem uma atitude de ira, enfim. Então é uma conquista. E aí o benfeitor começou. Para esse fim, ou seja, para que atinja essa finalidade, iniciarás os serviços renunciando às facilidades humanas. Aí eu acredito que o personagem ficou assim, opa, renunciar às facilidades humanas? E aí o benfeitor explica passo a passo qual era a tarefa. Eu comparei isso aqui, Augusto, com o homem de bem do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabe quando você lê o homem de bem e fala assim, Jesus do céu, estou longe demais. Quando ele foi elencando aqui os passos que o candidato tinha que cumprir, eu fui lendo e falei, meu Deus, eu já falei aqui em praticamente todos. Olha aqui. Regozijar-te-ás quando fores desprezado. Assim, alguém te desprezou, falou, opa, que maravilha, que bom, né? Faz parte, vamos continuar caminhando. Segundo ponto, servirás sem descanso. Eu participei de uma live hoje sobre a vida do Chico. Eu fico intrigado para como que o Chico conseguia, que o pessoal, eu não tive oportunidade de conhecer, de conviver, mas o pessoal conta que o Chico ia dormir 4, 5 da manhã, no outro dia 6, estava de pé, sorridente, bem-humorado. Gente, se eu dormir 5 horas numa noite, eu já vou ficar mal-humorado do dia, já vou arrumar uma desculpa para depois do almoço, se for final de semana, dormir para tirar o atraso do sono que eu não tive durante a noite. E o Chico dormia pouco. Quando a gente lê a biografia, por exemplo, de Leon Denis escreve que ele abriu mão de muitas coisas. E que ele, o lazer de Leon Denis, que era assim, ele ia para a beira da praia, mas até nesses momentos de descanso, ele estava com a mente ativa. Então, sentado de frente ao mar, ele começa a receber inspiração para escrever, por exemplo, o Grande Enigma. Então, é alguém que até nos momentos que ele falava assim, agora eu vou aqui contemplar a natureza, vou descansar, mas estava, de certa forma, ocupado em produzir algo depois. Quando a gente pega a vida de Kardec, Eurípides Barçanufo e tantos outros, é claro que há que se respeitar aqui um processo, né, de uma construção. Esses indivíduos faziam isso e para eles não era nada de esforço praticamente. Era algo que eles já estavam resolvidos. Então, se para nós acordar às 6 da manhã para participar de um evento é algo extremamente difícil, para eles era simplesmente algo tranquilo, já fazia parte da rotina. Já havia disciplinado a própria conduta, a própria rotina mesmo, naquele sentido. E aí deixa de ser um peso. Quando a pessoa aceita que aquilo faz parte, ela precisa daquilo e aquilo precisa dela.
Continua aqui o benfeitor. Ajudarás ao necessitado que se perdeu no sofrimento e ao ímpio que se precipitou nos despenhadeiros da ignorância. Nunca reclamarás recompensa. Então, às vezes fala assim, nossa, mas o fulano, eu faço as coisas, ele não me agradece, eu faço e me retribui. Ele não me aplaude, ele não falou que eu ajudei com a cesta básica, nem mandou uma mensagem, enfim. A gente faz muitas vezes as coisas esperando uma recompensa. Que seja uma palavra amiga. Então ele fala aqui, ó, eu não estou dizendo que isso não seja importante. A gratidão é um sentimento, é uma conduta que a gente precisa exercitá-la cada vez mais, porque a gratidão faz bem inicialmente para quem a tem. Ser grato à vida, grato aos pais pela vida. Ah, mas os pais não são perfeitos. Poxa, mas te deixaram nascer. Isso por si só já é motivo de comemoração e de gratidão. Enfim, ser grato a Jesus que nos trouxe o Evangelho, Allan Kardec. Nós temos muitos motivos para ser gratos. Eu não estou aqui defendendo a ingratidão. O que a gente não pode é cobrar a ingratidão dos outros. Uma coisa é ser grato. A outra é esperar gratidão de quem recebe algum benefício nosso. E Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele chega a dizer que a ingratidão não deveria visitar um homem de bem. Por um simples motivo. Porque ele faz o bem sem esperar recompensa. Porque é seu dever. Se é seu dever, ele não tem que esperar nada em troca, nenhuma retribuição. Continua o benfeitor. Alegrar-te-ás com a prosperidade de todos e preferirás o sacrifício de ti mesmo. Essa segunda aqui tem um pouco a ver com a outra. Rejubilar-te-ás com o êxito de teus amigos, tanto quanto lhes partilharás a dor. Ou seja, não tem inveja. Um amigo teu foi promovido, comprou um carro, fez uma palestra, fez isso, fez aquilo. Fique feliz. Né? Rejubila-te com isso. Ou seja, não desenvolva ou não alimente a própria inveja, que vai fazer mal inicialmente para quem a tem. Não te deterás sobre as imperfeições de ninguém. Entretanto, vigiarás dia e noite os teus próprios defeitos, de maneira a corrigi-los definitivamente. Aqui alguém pode falar assim, mas eu não posso nem reparar os defeitos do outro. Gente, tem coisa que não dá. Né? Você bate o olho, você constata. Você não tem como concordar com tudo. A pessoa tem uma atitude esquisita, considerada equivocada, você olha ali, você vai pensar. Pelo menos, pensar você vai. Qual que é o verbo que ele usa aqui? Não te deterás sobre as imperfeições alheias. Então, eu não posso me fixar naquilo. Ficar o dia inteiro preso num problema, porque aqui, vamos supor assim, um problema existe. Agora eu vou ficar o dia inteiro preso naquele problema. Eu vou ficar fixo naquilo, eu vou paralisar minha vida agora por conta de um problema do outro. Então é um comportamento diferente. Eu posso olhar? Posso. Leon Denis chega a dizer, inclusive, quando vai falar de autoconhecimento, de transformação moral, que uma das possibilidades que nós temos de se conhecer é a partir do que nós observamos no outro. Porque não raras vezes, o que a gente observa no outro também faz parte do que a gente tem dentro. Então, aquilo que me choca, eu preciso olhar com muito cuidado para ver se aquilo também não existe dentro de mim e, em observando isso, fazer um esforço, como o Santo Agostinho propõe na questão 919A, de autoconhecimento, que vai me levar aí a detectar o erro para que eu possa corrigi-lo. Isso é um ponto importante. Só um detalhe aqui, Augusto, é bacana a gente destacar, que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec chega a perguntar se seria permitido a gente divulgar os defeitos dos outros. Uhum. Mas os Espíritos responderam, olha, se o defeito faz mal só para a pessoa, só para quem o tem, divulgar para quê? Mas se aquela imperfeição, se o defeito, se aquele mal pode prejudicar o coletivo, é preferível que se contrarie um, mas que se ajude outros.
Não é com essas palavras, mas a ideia é essa, falar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, há momentos em que cumpre ser até um dever divulgar aquele mal que eventualmente pode prejudicar outras pessoas. Mas a grande dificuldade é entender quando é que isso acontece ou quando é que eu estou usando esse argumento para divulgar todo tipo de mal. Porque aí a gente começa a virar propagadores, divulgadores só das tragédias, só dos males, sendo que aquilo às vezes não vai afetar o coletivo. E aí é preciso ponderar e pesar isso muito bem. Continua aqui o benfeitor, o anjo do bem. Cadê aqui? Confiarás no Senhor de modo invariável, ainda mesmo quando o desânimo te assedie por todos os lados. Isso aqui é importante porque não é porque a pessoa passou a fazer o bem, ela aceitou o convite de Jesus, que ela agora não vai mais ter desânimo. Vai ter. Poxa, você vai pesquisar a biografia de todos os grandes nomes da nossa história do Espiritismo, você vai deparar com aqueles dias que eles amanhecem ali um pouquinho mais para baixo, desanimado, às vezes receberam um ataque, uma ofensa daqui, uma incompreensão dali. Isso faz parte. Agora, a proposta aqui é: confiemos no Senhor, mesmo que o desânimo nos visite. Porque se eu confio em Jesus e compreendo a sua proposta, mesmo que eu esteja desanimado por um momento, logo eu vou compreender que eu preciso deixar aquele desânimo de lado e seguir a jornada, seguir a proposta do mestre. E aí eu vou pular aqui um pouco, para não ficar muito longo, e vai dizer o seguinte: não perderás tempo na curiosidade vazia. Eu até brinquei um dia, né? É como se eu tivesse escrito nos dias de hoje: não role o feed do Facebook eternamente, né? Não vá na linha do tempo até você calejar o dedo. Faz parte observar isso aí. Tem pessoa que vai tudo até acabar. Aquela hora vai 3 horas aqui olhando fotos, olhando isso, olhando aquilo. Então, é necessário tomar cuidado com isso. Consagrar-te-ás à prática do bem, sem perguntas vãs. Gente, uma palavrinha muda tudo. Ele fala assim: você vai se consagrar à prática do bem, sem perguntas vãs. Se eu não analiso essa palavra vãs aqui, eu vou achar que, opa, eu tenho que fazer tudo sem questionar, tudo sem perguntar. A questão é não fazer perguntas fúteis, perguntas inúteis, que não fazem sentido. Mas o questionamento que visa, inclusive, o aprimoramento da prática, ele não só é interessante, como é necessário. É a partir das perguntas que a sociedade, enfim, inclusive nas casas do próprio movimento espírita, vão amadurecendo e vão crescendo. Colabora no bem de todos, aprendendo a servir. E encerrando, diz: e sobretudo, ou seja, se você esqueceu aqui para trás, foque nisso. Sobretudo, não te esqueças de que só o amor sacrificial te conferirá energias e recursos para a obra imortal que proponho. Então, o sacrifício não é nada agradável, a gente sabe disso. Mas ele é necessário. E ele se tornará agradável na medida em que nós desenvolvermos a própria fidelidade a Deus. Como a gente vai observar ao longo da história dos grandes mártires do cristianismo. Quando a gente olha para a vida de vários deles, você vai observar que ao longo da sua encarnação, eles foram se sacrificando dia após dia. E o sacrifício final, o martírio, na cruz, apedrejado, incendiado, enfim, era apenas a coroa, o coroamento de uma vida bem vivida. Porque eles haviam compreendido qual era o seu papel, quais eram as suas atribuições diante da própria existência e da própria tarefa cristã. Interrompeu-se o anjo e o homem, longe de entusiasmar-se, eu faço ideia, né? Entregou-se à profunda estranheza. Então ele ficou ali meio pensativo. Nesse instante, o gênio do mal, interessado na conservação do império do eu, ou seja, do egoísmo, do excesso de eu, assoprou-lhe a fronte, turvou-a com o magnetismo da ilusão e falou:
meu filho, não te preocupes com os ideais superiores. As estrelas são maravilhosas lâmpadas no firmamento, mas são inalcançáveis. Aqui é interessante que ele chama de meu filho. A mesma expressão usada pelo gênio do bem. Ou seja, o gênio do mal, nas outras palavras aqui, o obsessor, muitas vezes se utiliza de técnicas bem elaboradas, com palavras bonitas, com palavras interessantes, e eles costumam ir justamente no nosso ponto fraco, nas nossas fragilidades, porque muitas vezes eles nos conhecem a fundo e sabem onde é que está o nosso calcanhar de Aquiles. E aí ele vai dizer o seguinte, e aqui um ponto que eu ia esquecendo, ele fala que as estrelas são maravilhosas lâmpadas do firmamento, porém inalcançáveis, que é uma proposta bem interessante, que é de nos tirar a esperança de alcançá-las. Ou seja, você não vai conseguir. Isso tudo que ele acabou de falar é muito bonito, mas é impossível de ser praticado. Que é o que muitas vezes nós pensamos quando lemos o Evangelho. Puxa, isso que Jesus falou e que os evangelistas registraram é maravilhoso, mas não é para mim. E quando eu acho que aquilo não é para mim, aí eu perco a esperança de prosseguir e desisto. E essa é a tática dos obsessores. Fazer com que nós desistamos de praticar o bem. E aí ele diz assim, auxilia-me a conservar a terra tal qual é, para que a luz nos não incomode o milenário serviço de sombras. Gente, olha esse ponto. Auxilia-me a conservar a terra tal qual é. Ou seja, não mexe em nada. Está tudo ótimo. Aqui me fez lembrar da questão 642 de O Livro dos Espíritos. É quando Kardec pergunta, para ser agradável a Deus e garantir a posição futura, bastaria o homem não fazer o mal? Ou seja, bastaria não fazer nada, eu ficar aqui omisso, indiferente em relação às dores humanas, indiferente em relação aos problemas do mundo? Basta eu preocupar só com as minhas questões pessoais, com o eu? Basta eu alimentar apenas o egoísmo e tudo seria resolvido? Essa é a proposta do gênio do mal. É que ninguém faça nada. A resposta dos espíritos é de que nós precisamos fazer o bem no limite das nossas forças. Porque nós seremos responsáveis pelo mal que nasce ali da nossa omissão. Quando eu abro mão de fazer o bem, automaticamente algum mal nasce daquilo. E aí eu acabo sendo corresponsável. Eu acabo sendo responsável mesmo por algum mal que nasça daquela situação. E aí ele vai trazendo aqui várias orientações. Por exemplo, olha, isso aqui é uma tática bem interessante do obsessor. Jamais perdoes, porque perdão é fraqueza. Quando a gente está com alguma dúvida, será que eu devo perdoar ou não devo? É como se viessem esses dois gênios, o anjinho do bem e do mal. E o do mal fala, você é bobo. A pessoa te faz aquilo, te ofende, e você vai perdoá-la? Você é fraco perdoando-a. Enquanto o gênio do bem fala, seja forte, perdoe-a. Porque o perdão é um gesto de grandeza, que exige um sacrifício, como foi dito aqui atrás. Não é tão simples perdoar e nem pedir perdão. Nunca te sacrifiques por ninguém. A renúncia é a arte dos covardes. Antes de ser bom, preocupa-te em não ser escolha. Tudo é a tática dos espíritos inferiores tentando nos desanimar. E aí ele continua dizendo aqui, pensa em ti 99 vezes e reflete nos interesses dos outros apenas uma vez em cada 100, caso te seja possível. Assim vencerás. Vejamos, as propostas do mal são atrativas, ou seja, pensa só em você. Meus amigos, e cá entre nós, é muito mais fácil. É muito mais fácil eu não fazer nada em relação ao mundo. É muito mais fácil eu não perdoar, porque aí eu posso ficar tranquilo aqui, sem ter que lidar com a questão que causou aquele conflito. É muito mais fácil eu concentrar apenas nos meus próprios interesses, não fazer nenhum tipo de sacrifício. Então, é uma proposta bem atrativa.
Não acredites em paz, fora de teu leito ou de tua mesa, nem gastes tempo com o mito da fraternidade universal. Aí, ó, o Augusto tá com a camisa Fraternidade Sem Fronteiras. Eu também estou com a minha não dá para aparecer direito, mas eu estou com ela. A gente percebe assim, e tem muita gente que fala, negócio aí R$50 por mês, isso não vai ajudar em nada. E a gente mal sabe que R$50 por mês dá para alimentar uma criança na África. O que a gente gasta, às vezes, com um sanduíche, com uma pizza, aquilo é o suficiente para alimentar uma criança durante um mês lá na África. E quando eu falei isso aqui em casa, quando a gente foi adotar uma criança, a minha filha perguntou, falou, papai, mas R$50 dá para alimentar uma criança? Eu falei, filha, dá. Lá na África, enfim. E vamos supor que não dê. Mas 50 aqui, 50 ali, a gente vai colaborando muito. Porque o problema da África não é um problema da África exclusivo, é um problema meu. Nós temos uma colaboração para que aquilo exista. Né? Se não nessa encarnação, talvez em outra. A pandemia tem nos ensinado muito que não existe um problema meu ou do outro. O problema do outro passa a ser meu problema. Né? Porque às vezes alguém que faz uma festa na sua casa que não está nem um pouco preocupado com a pandemia, mas daqui a pouco aquela atitude vai ocupar um leito de UTI que poderia ser utilizado para alguém que cumpriu o isolamento social. Então a gente observa que o problema de um afeta os outros. E a pandemia tem nos ensinado isso, né? Para que despertemos em nós o senso de coletividade. E que não basta mais preocupar com os meus interesses. Eu preciso preocupar com os interesses dos outros. Porque se eventualmente a gente tem aquela expressão, Augusto, estamos no mesmo barco. Eu nunca compartilhei isso porque eu não concordo com essa frase. Estamos em barcos diferentes, porque para muitos a realidade é muito mais sofrida. Enquanto aqui em casa eu tenho sabão, água, álcool em gel, todo o aparato, tem gente na favela do Rio de Janeiro, ou aqui mesmo em Uberlândia, em bairros pobres, que não tem nem água encanada. Então os nossos barcos são diferentes e as pesquisas apontam que as pessoas pobres têm sido as maiores vítimas dessa tragédia. Então o problema meu deve ser compartilhado do outro também. Então a gente deve agora trabalhar em união para vencer essas questões que nos afligem. E aí o gênio do mal finaliza dizendo assim, em troca de tua colaboração valiosa, e o portador do mal fez carantonha diabólica, auxiliar-te-ei a obter boa casa, cama confortadora, prazeres e comida farta. Então ele faz a proposta e agora dá a recompensa. Quer dizer, você vai ter uma vida tranquila. Casa, cama, comida, prazeres. Adivinha qual que ele escolheu? Depois de ouvir aquele tanto sacrifício lá atrás, esse tanto de coisa cômoda aqui, diz Humberto de Campos, o homem acabou de registrar a proposta no pensamento e quase enlouqueceu de alegria. Incumbiu-se ele mesmo de desligar-se da influência do gênio do bem e confiou-se desvairado ao gênio do mal. E aí deu-se a sequência. O mensageiro do céu, ou seja, o gênio do bem, viu-se posto à margem, ou seja, ficou de lado. E o satânico inspirador, lançando-lhe sarcástico olhar, desafiou. Então, não me arrebatarás o aliado incondicional? Fez a pergunta, falou, opa, você é mais poderoso que eu, você não vai ali agora se impor em relação à escolha feita por ele? Reparando, contudo, que o emissário divino permaneceu calado, bradou estentórico. Por que não confundes o homem com o teu poder e sabedoria? O interpelado respondeu sem irritar-se. O gênio do bem fala agora. Tenho mais que fazeres, e não me cabe despender as horas em contendas inúteis. O assunto, porém, não está liquidado. Se o gênio da dor não passar por aqui em breves dias, voltarei mais tarde em companhia do gênio da morte.
e afastou-se rápido, certamente no intuito de dirigir-se a outros homens. Gente, aqui é um ponto importantíssimo, e assim o capítulo se encerra. E vou só fazer umas reflexões aqui, Augusto, para te devolver a palavra. Tranquilo. A gente estabelece aqui um ponto que é o seguinte: o gênio do bem fez a sua parte, dialogou, esclareceu, fez a sua proposta, e o gênio do mal fez a dele. E o indivíduo fez a sua escolha. Qual foi a escolha do indivíduo? Atender ao convite do gênio do mal. E o gênio do bem, feita essa escolha pelo personagem central da história, ele simplesmente se calou. Então aqui é um ponto importante, que o gênio do bem ele não ficou no silêncio o tempo todo, que é o silêncio característico da omissão, e nem partiu para a imposição característica do grito. Então, ele buscou o quê? O equilíbrio. Nem o silêncio total, nem a gritaria total. Fez a sua parte. Este aqui escolheu um caminho, agora não tem o que fazer. E a gente não pode ajudar quem se desajuda. Não adianta ficar me impondo agora numa guerra infinita de argumentos para aquele que não quer ser ajudado. Ele não queria. Ele fez a escolha. Então esse é um ponto que a gente precisa tomar muito cuidado, porque nessas loucuras de redes sociais, a gente às vezes fica nos dois extremos. Ou desiste, porque fala assim, não, eu desisto. Ou fica o tempo todo querendo se impor. E a proposta que o Espírito nos deixa é o caminho do meio, do equilíbrio. Argumente, mas diante da escolha do outro, permita ao outro seguir o seu caminho. Isso vale para as relações pessoais, em sociedade, enfim. Agora, a imposição de ideias, ela não é uma prática saudável, porque a gente vai gastar um tempo muito grande, e tempo é energia, e tempo é um bem precioso que temos, que não vai levar a lugar algum. Como está muito bem dito no livro Boa Nova, capítulo 15, quando Joana de Cusa, naqueles desafios com o marido, ela fala, mestre, mas eu não posso chegar lá em casa e impor os seus princípios ao meu marido? E Jesus fala, mas por que Deus não se impõe às criaturas? Então nem Deus se impõe a nós outros. Por que a gente agora vai querer se impor àqueles que não querem enxergar os caminhos do bem? Então a proposta de Jesus para Joana de Cusa é bem interessante. Ele vai dizer lá que Deus não quer o aniquilamento das paixões, quer as transformações. E essas transformações, quando não se dão com os argumentos do bem, do amor, como aconteceu aqui nessa lição, ou como não aconteceu nessa lição, melhor dizendo, ela se dará de outra forma. E é o próprio gênio do bem que nos dá o caminho. Já ouviu aquela expressão, quando a gente não vai por amor, vai pela dor? Eu, particularmente, não gosto muito desses chavões. Mas não dá para negar que eles trazem ali, no fundo, uma certa verdade. De que a vida vive nos dando os convites a partir do amor. Quando eu ignoro todos esses convites, como o personagem da lição ignorou, a dor é apenas uma consequência natural. Se eu escolho o caminho do mal, não dá para imaginar que o caminho do mal eu vou colher frutos agradáveis, vou colher felicidades. A gente colhe simplesmente os frutos do que nós mesmos semeamos, das nossas escolhas. O personagem dessa passagem aqui, dessa parábola, ele fez a escolha. E ele vai colher o quê? A lição disse, a dor. William, mas e se a dor não chegar? Porque a gente às vezes olha algo e fala, puxa, mas aquele indivíduo fez uma escolha pelos prazeres da vida, né, mesmo que isso custe dores alheias, e desencarnou bem, desencarnou tranquilo. Então, parece até certo ponto que vale a pena praticar e seguir o caminho do mal. E que seguir o caminho do bem não vale a pena, porque a gente olha para muitas pessoas e fala, nossa, coitado, mas o fulano só fez o bem e morreu doente, pobre, miserável, incompreendido, traído, crucificado. Parece tolice praticar o bem. Só que aí é o gênio da morte que vai nos explicar.
né, que se a gente não fez o acerto de contas nesta encarnação, outras virão. Como algo natural, não é castigo de Deus. É simplesmente lei de causa e efeito, que vale para aquilo que eu faço e aquilo que eu escolho de ruim, como vale para aquilo que eu escolho no caminho do bem. A gente só recebe aquilo que a gente dá para a vida. A vida só me devolve aquilo que eu dei a ela. Então é algo extremamente natural, mas no fim de tudo, quando a gente percebe aqui, quando o bem se cala e deixa a coisa como está, ele vai dizer, olha, a coisa não está resolvida. Daqui a pouco vem o gênio da dor, e curioso, olha o que ele diz aqui. Se o gênio da dor não passar por aqui em breves dias, voltarei mais tarde em companhia do gênio da morte. Então é o gênio da morte em companhia do gênio do bem, visitando aquele indivíduo, para que através da desencarnação se dê o processo de renovação constante, neste ir e vir, em que desencarnamos e reencarnamos, sempre com a possibilidade, com a meta do progresso, da evolução. E no fim de tudo, por mais que o mal pareça vencer, como parece ter vencido aqui nessa questão, saibamos e estejamos confiantes que o bem sempre prevalece. Mesmo que a gente não enxergue de imediato, mas no futuro ele vai prevalecer e vai vencer. Então, essas são as reflexões que a gente tem a respeito deste capítulo, deixando o convite, é claro, para que aqueles que chegaram depois e não sabem onde é que eu tirei, está no capítulo 38 do livro Luz Acima. E eu deixo sempre o convite para que as pessoas depois façam a leitura em casa, tentem, do seu modo aí, extrair estas lições e outras mais, porque cada pessoa olha e tira algo de proveitoso. E esse é o intuito daquilo que o Chico nos deixou através da sua mediunidade maravilhosa. E, acima de tudo, quando a gente lê várias vezes, a gente entende de uma forma diferente cada vez que a gente lê, né? Assim como a gente assiste um filme, cada vez a gente entende um pouco mais, dependendo do nosso estado de consciência, né, sobre aquilo e sobre o que a gente se torna com o tempo, né? Mas eu achei legal você comentar sobre a frase que acho que muita gente usa, não é pouca gente, e fala que se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Eu, assim, costumo dizer que quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela falta dele, que nos leva ao caminho dele de novo. Então, assim, é como se a gente estivesse andando por uma estrada e aí simplesmente você se perde, aí você sai dela. De alguma forma, o querer ir para essa estrada vai te levar de volta para ela. Então, a gente fica nela o tempo todo. Às vezes, só a gente desvia ali um pouco, né? Então, só cita, por favor, amigo, qual que é o nome do livro? Luz? Luz Acima. Luz Acima. Marcela, no capítulo 38, se não me engano, né? 38. Isso. Vou colocar aqui escrito para os amigos pegarem aqui. William, quando você comentou aí muito bem sobre o bem e o mal, né? Sobre os gênios, né? Do bem e do mal, a gente sempre escuta falar assim, e acaba que esse assunto foi uma coisa que um dos jovens do nosso grupo de jovens fez em um estudo que eu achei assim, fantástico, né? Como que um jovem pode ver isso, né? Ele fala assim, hoje em dia a gente vê tantas coisas sendo feitas, muito mais coisas más do que boas. Por que se dizem que existe muito mais o bem? Por que a gente ainda vê muito mais coisas ruins sendo feitas, né? E aí a gente leva ao estudo de Santo Agostinho, se eu não me engano, eu não me lembro exatamente a parte, mas se eu não me engano foi no Evangelho. Ele fala que o mal, ele é corajoso e o bem é vergonhoso. Então a gente precisa de entender qual que é a forma da gente conseguir ser corajoso no bem, né? Porque para se fazer o mal, simplesmente gasta-se pouco esforço. Você nem precisa calcular. Né? Para que você fale mal de alguém, você deprecie, aquilo vem de forma espontânea, a gente não gasta esforço. Para se fazer o bem, você tem que ir contra as suas forças malignas, né, que já existem dentro de
Nós, para se fazer o bem. Então, assim, a gente tem aquela história, né? De tadinho, fez tudo a vida toda, foi tão bom, morreu desse jeito, né? E aí a gente não entende, né, o que Cristo quis dizer, que quando o reino de Deus não é deste mundo, né? A gente entende que aqui nós não vamos colher, porque a terra, né, os homens, eles não enxergam, nós, né, nós não temos essa visão tão clara do que significa o bem, né? Quando alguém fala assim, vamos falar sobre o bem e o mal. Aí a gente fala assim, nossa, mas um tema assim, complexo, né? Aí, não, é fácil falar sobre o bem e mal. Aí fala, então, o que seria o bem, o que seria o mal? O bem é o bem e o mal é o mal, né? Mas quando a gente começa a entender, né, o que seria ser bom, né, fazer o bem e fazer o mal, entender comportamentos que a gente tem quando vai fazer o bem, quando vai fazer o mal, a gente começa a ver que não basta apenas não ser mal. A gente tem que fazer o bem. O bem é quando ele transpõe toda essa coisa, né? Então, o mal é quando o bem não age, né? Vergonhoso, né? Tímido. E aí o mal corajoso vem e toma, né? Isso foi discutido hoje no nosso grupo de jovens, e os jovens têm uma capacidade de ver isso de uma forma tão límpida, né, que a gente fica até meio assim, né? Nossa, mas como assim você dá conta de ver isso tudo tão assim? E eles comentam que quando a gente vai, por exemplo, nesse período agora, normalmente os jovens ficam mais em casa, quietos, né? Aí tem uma jovem nossa, né, que falou assim, Augusto, eu fiquei 2 meses me sentindo improdutivo, eu não fiz nada de útil, e eu necessito de fazer algo para gerar o bem. E aí eu falo assim, isso é quando a gente se distancia de Deus, quando a gente vai para caminhos inertes, parados, né, aquela paz parada, né, que a gente fala, e aí a gente começa a sentir incomodado, né, como se a gente estivesse lá na praia, né, como você falou, e aí a gente está querendo fazer alguma coisa de útil. Eu não vou ficar só ali vendo, né? Eu preciso de gerar algo, né? E esse gerar, ele demanda de um esforço nosso, né? De um empenho. E a gente precisa de estar vigilante o tempo todo. Então, para se fazer o mal, basta-se ficar calado, né? Quando a gente escuta alguém criticando, como você muito bem disse, nessa época em que a gente vive, né? Até mesmo dentro de casa, a gente escuta muitas críticas com relação a presidente, governador, prefeito, líderes enfim, de vários órgãos, e a gente se omite em não deixar com que o mal se propague, ao invés da gente simplesmente elogiar, reconhecer, ser grato, né? Como você disse, eu achei muito bom que quando o homem de bem, ele é homem de bem, ele não se preocupa com a ingratidão. Isso que você falou foi muito legal, porque assim, eu já me peguei nisso várias vezes já. Quando a gente faz o bem, né? Você faz o bem intencional, querendo fazer o bem, e aí você espera já que o outro te fale, né? Obrigado, Deus te pague e tal. E quando não fala, a gente sente meio que, tipo assim, mas nossa, eu fiz todo esse esforço, eu vim aqui, trouxe uma cesta, você não falou nada, né? Então, assim, a gente se preocupa em ser reconhecido, né? E o bem, ele não merece isso, ele não precisa disso. O bem é o bem pronto, né? O mal é que quer isso, né? O mal é que instiga essa discórdia, esse desentendimento, né? Ele é o que a gente costuma dizer que é aquele serzinho que está lá dentro de nós, que ele se faz passar pelo bem, mas quando a gente percebe, ele é o pior de nossas facetas, né? A gente não consegue falar muito sobre isso. E aí, como E você essa falou... questão do bem, Augusto, Sim. a gente às vezes quando fala assim, vamos praticar o bem, a gente traz uma ideia muitas vezes, eu já trouxe essa ideia de que, nossa, para praticar o bem eu preciso fundar um centro espírita, fundar uma creche, eu preciso fazer alguma coisa grandiosa. Isso é importante, eu não estou merecendo quem fez e quem faz e quem tem intenção de fazer. Mas o bem, ele às vezes, ele começa com pequenos gestos, sabe? Eu li um capítulo do livro A Força do Um, do André Trigueiro, e depois até fiz uma palestra a respeito disso, intitulado Os Invisíveis. O que ele quer dizer ali? Não é em relação aos desencarnados, não. É para a gente passar a valorizar aquelas pessoas que cruzam as nossas vidas e que nós estão encarnadas, essas pessoas, e nós nem as observamos.
A gente cruza e lá no livro ele cita as pessoas, por exemplo, que limpam os banheiros dos ambientes públicos que a gente vai. Você vai num supermercado, você vai numa repartição, numa prefeitura, num shopping, e aí você entra lá no banheiro, tá aquela pessoa limpando e a gente nem cumprimenta aquela pessoa. Então, simplesmente cumprimentá-la, como diz André Trigueiro, vai fazer com que ela deixe de ser invisível. Ela fala, poxa, alguém me reparou, eu sou importante para alguém. E são gestos, agora na pandemia, por exemplo, em que a gente conta com um auxílio valoroso e nem sempre reconhecido dos motoboys, por exemplo. Né? Às vezes, gente, eles estão com fome, carregando a nossa comida cheirosa nas costas. Aí eles descem, abrem ali a mochila, retira aquela pizza com aquele cheirinho subindo, entrega para a gente e a gente nem agradece. A gente fala assim, agradecer para quê? Eles estão cumprindo a função deles, eu estou pagando para isso. Poxa, você está pagando, tudo bem, mas saiba que o que eles ganham é muito pouco para fazer tudo isso. E o que custa a gente simplesmente te agradecer, perguntar se ele aceita um copo d'água, se está tudo bem, se o dia dele está muito corrido. Uma palavrinha rápida enquanto digita a senha do cartão que vai modificar a noite daquela pessoa. E a gente, às vezes, além de não agradecer, reclama como se a culpa fosse dele, de um atraso. Mas a coitada, ele faz o mais rápido possível, porque ele precisa fazer várias entregas, que ganha pouco, e quando ele faz muito, ele ganha mais. Então, assim, a ideia dele é agilidade. Então, se aconteceu a entrega, a culpa não foi dele, mas a gente, às vezes, desconta toda a nossa impaciência nele. Então, é um invisível que a gente precisa valorizar. Assim como os garis, os catadores de lixo, enfim, são pessoas importantes na sociedade. E quando a gente, pelo menos, olha, cumprimenta, elogia, isso é a prática do bem. Isso é importante. Assim como outros gestos, né? A gente falou aqui do Fraternidade Sem Fronteiras, a gente pode apadrinhar ali alguém, comprar uma camiseta nos eventos quando os eventos puderem acontecer fisicamente. Enfim, temos muitas e muitas formas para praticar o bem antes de fazer essas grandes tarefas e grandes missões, porque eu sempre digo, a nossa meta é ser anjo. Todo mundo sabe disso. Está aí na escala da evolução, é ser um espírito puro. E como é que eu vou ser anjo se eu não estou compreendendo nem ainda o meu papel de humano? Se eu não sou nem ainda um ser humano digno, né, da melhor expressão que essa palavra traz. Então a gente sabe que o mundo vai se transformar, o mundo tem se transformado, e não vai ser da noite para o dia, não vai ser num passe de mágica, se dará nesse processo, como o próprio Kardec trabalha no livro Agênesis. Desencarna um, reencarna outro melhor. E assim, gradativamente, com essa desencarnação natural e não provocada por nós. Porque tem gente que nessa ideia de purificar o mundo, pensa assim, opa, vamos matar e acabar com os maus, porque aí sobra só os bons. Que essa questão de fazer a transformação de uma maneira rápida, né? É um limpa. E aí eu vou lembrar de Gandhi, né? Olho por olho e o mundo acabaria cego. Dente por dente acabaria banguelo. Então, deixemos a vida seguir o seu curso. Aqueles que não quiserem atender o convite do bem agora, eles vão atender mais para frente. Se não atender mais para frente, aí a própria lei, seja através da dor, seja através da desencarnação, cumpre o seu papel. Tem uma frase muito bonita, já encerrando a minha fala, te devolvendo aí, Augusto, lá no livro Boa Nova, em que diz o seguinte, quando Joana pergunta dessa imposição da verdade em relação ao seu marido, Jesus fala assim para Joana, aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta, às vezes, para Deus apenas com uma lágrima. Então, às vezes, o indivíduo semeia um mundo de cadáveres. Mas um episódio, às vezes, acontece para que aquele indivíduo desperte verdadeiramente para Deus. É mais ou menos o que essa lição no outro livro nos trouxe. Então, se o convite do bem não é o suficiente, logo, logo, os mecanismos da lei divina darão um jeito de trazer todos nós para o bem, porque é do nosso destino, é da nossa fatalidade ser um espírito puro. Queiramos ou não, gostemos da ideia ou não, a gente vai ter que, mais cedo ou mais tarde, atender ao primeiro convite feito pelo gênio do bem, que é o convite do amor. Exatamente. Lembrei aqui, falando rapidamente de uma live que a gente fez com o nosso amigo
Divaldo, o tema sobre a live foi o poder incoercível do amor. Ou seja, nós estamos irredutivelmente, entre aspas, né, é, aprisionados a ele, porque nós vamos caminhar com relação ao rumo dele, querendo nós ou não, como você muito bem disse, né? E a gente lembra, quando a gente fala de bem e de mal, que o bem ele exige um esforço muito grande e o mal exige o mínimo esforço possível. A gente lembra da porta estreita, né? O quanto de momentos no nosso dia que nós somos convidados, a porta larga durante o dia todo, né? E a gente convida e a gente leva os outros juntos também. E aí o nosso orar e vigiar e durante o dia inteiro, o quanto que isso é trabalho assim de formiguinha, é algo que leva um esforço íntimo muito grande, mas aí vem ao encontro daquele tema que você falou lá. Qual seria a lógica de ser espírita quando eu não entendo o poder da minha escolha, né? Da minha responsabilidade? O que eu escolho, né? Eu escolho fazer o bem e o mal durante o meu dia todo, ou eu me deixo e entrego à vontade de seja feita o mais fácil for, né? A nossa companheira aqui, Adriana, comentou aqui que não é fácil, né? Começar o dia no bem e ficar o dia no bem o tempo todo, né? Ela queria saber que como que ela poderia fazer para vacilar menos. Ô, Adriana, a questão é desenvolver a vontade cada vez mais. A vontade é o atributo essencial da alma. A gente precisa aplicá-la de uma maneira muito forte, a vontade perseverante. E compreender que essas oscilações fazem parte. Paulo de Tarso, depois de ser Paulo, foi dizer o seguinte: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu ainda faço. Então, nessa transição entre fazer muito mal, fazer menos mal, fazer só um pouquinho de mal e deixar espaço para o bem, fazer muito bem e só fazer o bem, há um processo aqui gradativo que tem que ser respeitado. Aceitar a própria fragilidade é um primeiro passo. Esse reconhecimento que você teve é muito importante, porque tem gente que está fazendo mal e acha que está fazendo bem. Então, se você já reconhece que não é fácil manter-se no bem, já é um primeiro passo. E só para encerrar, eu sei que tem um limite aí, o Instagram, ele é implacável, deu 1 hora, ele corta. Derruba mesmo. Eu só queria deixar uma frase final aqui que eu me lembrei. Quando o Públio Lentulus, lá no livro Há 2000 anos, busca Jesus, e Jesus fala assim, fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo, né? Jesus convida Públio Lentulus, o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Públio Lentulus, na ocasião, não quis seguir Jesus. Ele postergou o convite. Estava onde? No querer de Públio Lentulus. Então, meus amigos, a questão é assim, quando é que a gente vai querer? Porque o convite de Jesus, ele é, igual você disse, ele é irrecusável. A questão é só quando. E aí, quando a gente decidir pela vontade própria, a gente entra num caminho sem volta, porque aquele que ama pega gosto pelo amor e não deixa mais de amar. Exatamente. Meu amigo, eu acho que você foi convocado a voltar aqui para falar sobre a vontade. A nossa amiga Paula aí te convocou. Então, convocação feita. Vai ser um Amigo, prazer. somos muito gratos pela sua disponibilidade, generosidade, vontade, né, já que a gente falou disso, de estar aqui compartilhando conhecimentos, fazendo bem de uma forma diferente, a qual a gente não achou que fosse ser viável, mas graças à Cris, e louvado seja ela também, a gente tem que olhar ela com bons olhos, que nós temos a chance de estarmos aqui de longe, mas de perto também, sustentando a gente, né, enquanto espíritos e espíritas. Gratidão aí, tá? E que a gente possa ter mais horas como essa, tá bom? Obrigado. Obrigado, Valeu pessoal, demais. vocês aí. Gente, caso alguém não tenha conseguido acompanhar a live, a gente vai subir agora para o IGTV do Instagram da Casa do Caminho e YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho, tá bom? Fiquem todos com Deus e a gente se vê amanhã. Um abraço. Tchau, William. Tchau, tchau. Até mais. Acho que agora a gente vai ter que esperar. Ah, não, aqui vai acabar. Um abraço, gente. Valeu.